Vamos lá, continuando nossos estudos ainda referente ao direito tributário. Falar sobre a estrutura do Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional, que é o STN, é composto por três partes fundamentais. Primeiro, poder de tributar, que é a faculdade de exigir tributos. Segundo, competência tributária, que define qual ente, a União, os estados, DF ou município, pode instituir cada tributo. E terceiro, limitações ao poder de tributar, que são garantias que protegem o contribuinte contra abusos. Isso se resume à estrutura do sistema tributário nacional. Então, agora, vamos continuar aqui falando sobre as espécies tributárias, artigo 5º do CTN. O tributo é o gênero que acompanha 5 espécies, quais sejam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. Vamos falar aqui agora sobre os impostos. O conceito de imposto. Impostos são tributos não vinculado a uma prestação estatal específica, não vinculado quanto à destinação da receita. A base legal está lá na Constituição Federal de 88, artigo 167, inciso 4º, que veda a vinculação de receitas de impostos. Então, você confere lá na Constituição, artigo 167, inciso 4. E no CTN também, no artigo 16, diz que imposto é tributo cuja obrigação tem fato gerador independente de atividade estatal específica. Então, o imposto ele é um tributo cuja obrigação tem fato gerador e dependente de atividade estatal específica. Está lá no artigo 16 do CTN. Quais as características do imposto, que é o que nós estamos falando aqui? As características. O ente público, ele arrecada e aplica livremente os recursos conforme o plano de governo. Então, essa é uma das características aí do imposto. Exemplos, o IPVA, o IPTU, o IR e o ICMS. Exemplo prático. O IPVA, ele não se destina obrigatoriamente a estradas ou vias. Ele pode ser usado para saúde, para segurança, para folha de pagamento, etc. Ok? Então, esse é um exemplo aí. Quais os requisitos? Requisito formal, ele deve ser criado por lei, os impostos são criados por lei. E segundo requisito é o requisito material, ou seja, recai sobre a manifestação de riqueza, propriedade, renda, consumo, etc. Sobre capacidade contributiva, o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, sempre que possível, os impostos serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Representa a exteriorização de riqueza, o fundamento da justiça fiscal, que quem tem mais, no caso, paga mais, né? Exemplo, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem e para eu entender também. Proprietário de veículo caro paga IPVA mais alto. Quem tem renda maior paga mais o imposto de renda, o IR. E também sobre o valor do imóvel, define o valor do IPTU, ok? Então, vamos fazer um resumo aqui dos impostos. A característica e explicação, vou falar os dois aqui. A característica, a natureza, ele é não vinculado. A base de cálculo, manifestação de riqueza. Destinação de receita é livre. Exemplo,
IPVA, IPTU, IR, ICMS. Aí vamos lá falar agora sobre taxas, né? Falamos sobre impostos, então agora vamos falar sobre taxas. Depois a gente faz um resumo também de tudo para continuar afirmando aí o entendimento. Taxas, qual é o conceito? É um tributo vinculado a uma prestação estatal específica. O fundamento é o artigo 145, inciso 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Quais são as espécies de taxas? Primeiro, a taxa pelo exercício do poder de polícia. Segundo, taxa pela prestação do serviço público específico e divisível. São essas duas espécies aí, né? Pelo poder de polícia e pela prestação do serviço público específico e divisível. Vamos falar, letra A aqui, né? Sobre o poder de polícia. Tá lá no CTN, artigo 78, que diz: poder que o Estado tem de limitar a atividade do particular em benefício da coletividade. Exige lei autorizadora pelo princípio da legalidade e é exercida pela administração pública, pelo executivo. Um exemplo: taxa de licença para construir, análise de projeto pela prefeitura, taxa do Detran para emissão da CNH. Paga-se pelo exercício da fiscalização, não pelo resultado. Então, mesmo reprovado ali, né, o valor não é devolvido, ok? Letra B, aqui vamos falar sobre serviço público específico e divisível. Serviço individualizável, se fala ut singuli. Não se aplica a serviços gerais, que é o ut universi. Então, vamos lá. O poder pode gerar taxa. Vamos falar quem pode e quem não pode. Pode gerar taxa, emissão de passaporte para a Polícia Federal. Não pode gerar taxa, segurança pública. Pode gerar taxa, emolumentos cartorários, né? Emolumentos cartorários pode gerar taxa. Não pode gerar taxa, iluminação pública. Pode gerar taxa, coleta de lixo domiciliar. Não pode gerar taxa, limpeza e conservação urbana. A súmula 670 do STF diz que é inconstitucional a taxa de iluminação pública. E também tem a súmula vinculante 19, que diz que a taxa de coleta de lixo só é válida se cobrada exclusivamente pela coleta e destinação de resíduos. Ok? Então, na súmula 19, vale a pena conferir. Vamos lá. Efetivo versus potencial. Vamos, tipo efetivo. Tipo efetivo, serviço usado pelo contribuinte. Como exemplo, passaporte, autenticação em cartório, ok? Outro tipo, potencial, serviço disponível, ainda que não usado. Exemplo, coleta de lixo, esgoto, combate a incêndio. Então, a base de cálculo está lá no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz que taxas não podem ter a mesma base de cálculo de impostos. Taxa não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos. Imposto considera riqueza do contribuinte e taxa considera custo da atividade administrativa. Exemplo, taxa de passaporte é igual a custo fixo. Então, mesmo valor para todos. Só há gratuidade quando ligada a direitos fundamentais, como, por exemplo, certidão de nascimento e de óbito, identidade da pessoa, porque se refere à identidade da pessoa. Justiça gratuita, acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal.
Agora vamos falar aqui sobre contribuição de melhoria. Qual é o conceito de contribuição de melhoria? É o tributo cobrado em razão da obra pública que valoriza imóvel do contribuinte. Fundamento está lá no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal. Quais os requisitos? A realização da obra pública, primeiro, né? E segundo, valorização imobiliária decorrente da obra. Exemplo, pavimentação ou drenagem que aumenta o valor dos imóveis da rua. Qual a finalidade? Evitar enriquecimento sem causa do proprietário beneficiado por obra pública. Síntese geral das espécies tributárias. Vamos lá fazer uma síntese geral de tudo aqui. Espécie, não vou falar sobre a espécie, a vinculação, a base de cálculo, o exemplo e o fundamento. Vamos lá. Impostos, vou imaginar um quadro aqui. Impostos. A espécie é uma espécie, né? Vinculação, ele não é vinculado. Os impostos não são vinculados. A base de cálculo, manifestação de riqueza. Exemplo, PVA, IR, IPTU. Qual é o fundamento? Artigo 16 do CTN e o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Agora vamos falar outra espécie, taxas. Vinculação, são vinculados. Qual a base de cálculo das taxas? É o custo da atividade. Exemplo, passaporte, CNH, o lixo. Qual o fundamento? Artigo 145, inciso 2º, inciso 2, né, da Constituição Federal. Contribuição de melhoria. São vinculados. A base de cálculo, valorização do imóvel. Exemplo, pavimentação da rua. Artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal. Depois, empréstimo compulsórios. Eles são temporários, restituíveis. E um exemplo, situações urgentes, calamidades, guerras, né? Então, base de cálculo é situações urgentes. E a calamidade e guerra são exemplos. Artigo 148 da Constituição Federal. Agora falando sobre contribuições especiais. Elas são vinculados, finalidade é específica, exemplo, INSS, CID e COFINS. Artigos 149 e 149-A da Constituição Federal. Ok? Então, vamos fazer agora algumas fichinhas de um estudo aí mais objetivo ainda. Primeiro, estrutura do sistema tributário nacional. Quais são os componentes? Primeiro, poder de tributar, competência tributária e limitação ao poder de tributar. O sistema é regido pelo CTN e pela Constituição Federal, nos artigos 145 a 162. Qual a finalidade? Garantir justiça fiscal e equilíbrio entre Estado e contribuinte. Segunda dica, espécies tributárias, artigo 5º do CTN, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições especiais. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. O tributo é o gênero e essas são as espécies. Dica 3, impostos. Qual o conceito de imposto? Tributo não vinculado. Não depende de prestação estatal específica e sua receita não tem destinação obrigatória, tá? Esses são os impostos. Qual é o fundamento? Artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, que proíbe a vinculação de receita. E também o CTN, artigo 16, que fala que o fato gerador independe de atividade estatal. Quais as características? Não contraprestacionais. Recursos aplicados conforme o plano de governo recaem sobre manifestações de riqueza. Os requisitos: formal, criado por lei, material incide sobre
manifestação de riqueza. Exemplos: IR, ICMS, IPVA, IPTU, IPI. Capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Quem tem mais, paga mais, proporcional à riqueza. Agora falando sobre taxas. Conceito de taxas, tributo vinculado a uma prestação estatal específica. Fundamento está no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Quais são as espécies de taxa? Primeiro, pelo exercício de poder de polícia, o Estado limita atividades privadas. Exemplo, taxa de licença para construir, taxa de CNH, do DETRAN. A base legal está lá no CTN, artigo 78. Paga-se pela análise, mesmo que não tenha êxito. Prova, licença, etc. São os exemplos. E pela prestação de serviço público específico e divisível. Serviço individualizável, que é o uti-singulo. Exemplo, emissão de passaporte, emolumentos cartorários, coleta de lixo. E serviços gerais, que são os uti-universi, não podem gerar taxa. Inconstitucionais, taxa de segurança pública, taxa de iluminação pública, conforme a súmula 670 do STF, limpeza e conservação urbana, conforme a súmula vinculante 19, só coleta de lixo que pode. Quinta dica aqui. Taxas, base de cálculo e tipos de serviços. Vamos lá. Tipo efetivo. Qual a explicação? Serviço efetivamente utilizado. Exemplo, passaporte, autenticação. Tipo potencial. Serviço apenas disponível. Coleta de lixo, esgoto. Base de cálculo, artigo 145, parágrafo 2º da CF, não pode ser igual a 12 impostos. Base de cálculo de taxa não são iguais às dos impostos. Imposto, riqueza. Taxa, custo da atividade administrativa. Valor igual para todos os usuários. Exceção, gratuidade. Quando ligada a direitos fundamentais, por exemplo, certidão de nascimento, óbito para pessoas carentes, acesso à justiça, que é a justiça gratuita, está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Vamos à dica 6. Contribuição de melhoria. Qual o conceito? Tributo devido quando obra pública valoriza imóvel. Fundamento, artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal. Quais os requisitos? Realização de obra pública, valorização imobiliária decorrente da obra. Finalidade: evitar enriquecimento sem causa do proprietário beneficiado. Exemplo, pavimentação, drenagem, calçamento. E isso aí. Foram algumas dicas, tem mais uma dica aqui. Comparativo geral, né, das espécies tributárias. A espécie de impostos não vinculados, base de cálculo, manifestação de riqueza, exemplo, IR, IPVA, IPTU, fundamento, artigo 145, parágrafo 1º, CTN, artigo 16. Taxas são não vinculados, a base de cálculo, custo da atividade administrativa, exemplo, passaporte, lixo, CNH, artigo 145, inciso 2. Contribuição de melhoria são vinculados a base de cálculo valorização imobiliária, exemplo, obra pública local, artigo 145, inciso 3 da CF. Empréstimos compulsórios são temporários e restituíveis. Base de cálculo, situações excepcionais, exemplo, guerra, calamidade. Constituição, artigo 148. E contribuições especiais que são vinculados a finalidades específicas. A base de cálculo é diversa. Exemplo, INSS, CID, COFINS. Constituição Federal, artigo 149 e 149-A. Ok? Vou finalizar aqui. Tem, assim, algumas perguntas aqui, mas eu vou fazer em um outro vídeo mais um resumo de tudo aí. Bons estudos para todos nós.